E aí, galera, beleza? Eu sou Frederico Lima, professor de português, certo? Vim conversar com vocês aqui acerca do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e dessa magnífica parceria que nós estamos fazendo com o Portal Agora RN. Lógico, Portal Agora RN com você até o Enem e para o resto das suas vidas, com muita atualização, muita notícia boa para você ficar mais inteligente e produzir textos cada vez mais brilhantes com as intervenções argumentativas que você sempre imaginou e sonhou. Agora você tem um portal forte, Portal Agora RN e Lógico. Vamos à aula de português, vamos priorizar as nossas 40 questões objetivas, vamos para aquela aulinha tradicional, bacana, interessante, que sempre é útil para o Exame Nacional do Ensino Médio, nosso Enem. Vamos associar os conceitos de gênero textual e tipo textual. Ou seja, vamos discutir prioritariamente os tipos textuais e a intervenção que estes tipos textuais podem fazer dentro do aspecto do gênero textual completo. Então vamos analisar, vamos discutir quais são os tipos textuais cobrados no nosso esquema do Enem e tentar entender como eles vão interferir na composição dos textos os quais serão lidos naquelas 45 questões objetivas da nossa provinha de linguagens no que diz respeito a português. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro tipo textual. O tipo textual argumentativo. Lembrem-se, deve-se priorizar a leitura da argumentação. Fred, o que é a leitura da argumentação? A argumentação, texto argumentativo, tradicional, tem que ter título, tem que ter a tese, o título tem que ser provocativo, o título tem que ser encaminhado para uma produção, para uma polemização mais forte. Esse título tem que fazer parte de um processo de polemização mais forte. É necessário que haja uma tese, é necessário que haja argumentação consistente, é necessário que haja defesa clara de um ponto de vista e, por último, a conclusão do texto baseada prioritariamente no arremate, não obrigatoriamente com a proposta de intervenção social. Professor, mas você está explicando uma coisa e a redação pede outra. A aula não é de redação. A aula é de tipo textual. No caso, tipo textual argumentativo. O que eu estou explicando é o que existe na natureza dos textos argumentativos. O Enem vai obrigá-lo, por uma questão de bom senso, e vocês terão acesso a esse conhecimento depois, o Enem vai obrigá-los a fazer uma proposta de intervenção social, a transformar a sua conclusão tradicional em uma proposta de intervenção social. Aqui não. O tipo de texto argumentativo serve prioritariamente para fundamentar um ponto de vista acerca de uma problemática atual que existe na nossa sociedade. Então ele vai apresentar o título, ele vai apresentar muitas vezes, certo? Uma tese bem clara, às vezes não vem, mas a tese geralmente é muito clara, muito contundente, acompanhada por argumentação consistente e, consequentemente, de um arremate, certo? Dentro da conclusão, retomando toda a problemática que foi elencada durante o texto. Pode haver uma intervenção social ou não, mas não é obrigação. Tranquilo? Outra dica importante. O tipo textual argumentativo faz parte dos gêneros textuais mais comuns em prova, como, por exemplo, o artigo de opinião, a carta argumentativa, certo? Na carta argumentativa, você já vai eliminar o título, que ela não vai ter o título, a carta de 1 para 1. Essa carta não vai ter o título, tá? Mas você vai encontrar lá a tese, vai encontrar os argumentos, vai encontrar a conclusão. No artigo, título obrigatório. Editorial, por exemplo, título obrigatório. Então, tipo de texto argumentativo, você vai encontrar em quais gêneros? Prioritariamente o artigo, a carta e o editorial. É o que o Enem já cobrou e o que o Enem pode voltar a cobrar a qualquer momento. Tranquilão? Agora vamos para o tipo textual expositivo. Tipo textual expositivo ou explicativo é aquele que faz parte das reportagens, é aquele que faz parte da notícia, da manchete, da composição do ato noticioso ou do ato de reportagem que chega até você. Lembre-se de uma coisa muito importante. Tipo de texto expositivo ou explicativo não vai se preocupar prioritariamente com a fundamentação das problemáticas. A intenção deste tipo textual é interagir juntamente a gêneros textuais que não priorizem a argumentação consistente. A ideia é apenas informar, explicar, fundamentar conceitos e ideias, mas não existe a intenção da problematização. Professor, Fred, pois não, eu estava fazendo uma prova e vi, enxerguei, Fred. Eu enxerguei a argumentação numa reportagem. Às vezes, galera,
Quando a reportagem é muito densa, quando a reportagem é muito extensa, alguns jornalistas, durante os seus textos expositivos, ocupam um lugar do texto, usam o lugar do texto, metade de um parágrafo, algumas linhas, para fazer uma determinada intervenção argumentativa. Isso pode acontecer, não é uma coisa frequente, mas pode acontecer. Isso não vai desconstruir o tipo de texto expositivo ou explicativo, que neste caso sempre será predominante. Tranquilo? Vamos lá. Continuando, o tipo de texto descritivo, que é caracterizado prioritariamente pela presença de adjetivos ou de locuções adjetivas. Estes adjetivos e locuções têm a intenção de dar mais informação e caracterização acerca dos fatos envolvidos para que o leitor tenha mais consciência acerca do que vai buscar em nível de leitura. E você pode encontrar este tipo textual de maneira muito explicada e muito bem desenvolvida nos classificados, por exemplo. Você abre a seção de classificados, quando você observa a seção, o cara vai dizer lá, isso aqui, casa verde, casa grande, casa com terraço, casa ampla, Aí você vai montando toda a questão aí da descrição. A descrição estará contida no propósito do gênero textual classificados. Muito embora a descrição possa fazer parte de outros gêneros textuais, ela vai ser predominante nos gêneros textuais que tiverem prioridade à classificação por caracterização, ou seja, a classificação por adjetivação ou por locuções adjetivas predominantemente falando. Tranquilão? Dica importantíssima, Portal Agora RN e Lógico, juntos com você. Vamos lá? Dica bacana, tipo de texto narrativo, tempos verbais predominantes, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, interação entre as personagens, claro, óbvio, arregimentadas no contexto textual, ok? Vamos para cá agora, só para a gente ter uma noção bacana. Tipo de texto injuntivo, verbo no imperativo e, às vezes, no caso das publicidades modernas, o verbo no presente do indicativo, aquele verbo que traz aquela verdade mais consistente, que desconstrói um pouco daquela mística persuasiva que existe no texto publicitário. Tranquilão? E lembre-se, por último, mas não menos importante, o tipo de texto dialogal. Tipo de texto dialogal não pode esquecer. Presença de turnos comunicacionais. Os travessões do tipo de texto dialogal são chamados de turnos comunicacionais. Outra dica importante, a intensa alternância de vozes. Lembrem-se, é de fundamental importância a seguinte condição: associar os tipos textuais aos gêneros textuais. Todo gênero textual carrega uma carga linguística que, quando analisada, vai identificar os tipos textuais, os quais nós acabamos de conversar com vocês sobre neste momento. Preste atenção agora para você entender uma coisa bem bacana. Esta aula é uma parceria do Portal Agora RN com o Lógico, com a intenção de passar para você aquilo que é mais interessante na prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Esperamos que vocês tenham compreendido essa nuance de tipo textual e gênero textual para que vocês possam fazer uma prova maravilhosa, contando sempre com o nosso apoio e com a nossa dedicação. Fica a dica. Não esqueça, tipos textuais interferem decisivamente na composição dos gêneros textuais. Excelente aprovação, excelentes estudos, Portal Agora RN e Lógico sempre com vocês. Abraço.